Fala galera! Bom pessoal, estou gravando essa aula aqui para os alunos da primeira série. Essa é uma revisão para a nossa prova bimestral do quarto bimestre, ok? Então vou trabalhar aqui alguns assuntos que foram vistos em sala de aula e por último vou trabalhar um conteúdo que não foi visto na sala de aula. Portanto, estou gravando essa aula para tirar essas dúvidas com relação a esses conteúdos, ok galera? Então vamos lá. Seguinte, ó, o primeiro assunto que foi abordado, que vai ser conteúdo do provão, é relações métricas em polígonos regulares, tá bom? Polígono é qualquer figura fechada, tá bom? E por ser regular, todos os lados da figura são de mesmo tamanho, tá? Então, o que nós vamos trabalhar três, que é o que? O triângulo, o quadrado e o hexágono, tá? 3 lados, 4 lados e 6 lados, tá bom? Então, essas são as figuras que vamos trabalhar. Eu mostrei para vocês em sala de aula algumas formas onde a gente calcula o apótema e o lado de cada uma dessas figuras aqui. Ou você decora essa tabelinha aqui, correto? Ou então todas as vezes você precisa estar executando, né, para você o triângulo dentro da figura para a gente estar encontrando essas medidas aqui, tá? O apótema, tá? Lembrando que o apótema, né, comparando essa figura aqui, é o centro da figura até o ponto médio de cada lado. Então, daqui até aqui é o apótema, tá bom? Então, depende da figura, o apótema vai ser diferente. Então, se você quiser decorar, é assim, ó, apótema, primeira linha, embaixo, lado. Aí eu tenho, ó, triângulo, quadrado, hexágono. Aí tem assim, ó, todos eles é sobre 2, tá vendo? Ó, sobre 2, sobre 2, sobre 2. Fica assim, ó, R sobre 2. Se você quiser colocar a raiz de 1 aqui na frente do R, você pode, tá? Olha só. R, que é raio, né? Raio, raiz de 1, em cima, raio, raiz de 2, e aqui, raio, raiz de 3. Só que raiz de 1 aqui, você resolvendo ela vai dar 1. Aí 1 multiplicado por R vira R. Então, por isso que aqui não aparece a raiz, tá? Aqui embaixo, da mesma forma, ó. Raio, raiz de 3, raio, raiz de 2, raio, raiz de 1. Raiz de 1 resolve, dá simplesmente um raio, tá? Você pode decorar essa tabelinha aqui, que vai facilitar bastante pra gente, tá bom? Então, quando falar em apótema do triângulo, trabalha isso aqui. E o lado é esse, tá? Quando fala em apótema do quadrado, essa daqui, raio, raiz de 2 sobre 2, e o lado é encontrado assim. E hexágono, tá aqui o apótema, e aqui o lado, simplesmente no hexágono, o raio é igual ao lado, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão aqui, nosso exemplo, né? Olha só, um hexágono regular está inscrito numa circunferência de área 16π. Calcular o lado e seu apótema. Seguinte, todas as nossas figuras, ela vai estar inscrita em uma circunferência. O que significa isso? Assim, ó, tá vendo aqui eu tenho um quadrado dentro da circunferência e aqui eu tenho um hexágono dentro da circunferência. Uma figura inscrita em uma circunferência significa que ela está dentro da circunferência, ok? Então vamos lá. Então, relações métricas em polígonos regulares é estudado assim, é a figura dentro de uma circunferência. Então, aqui foi dado, ó, aqui disse que o hexágono é regular, tá? Aqui o hexágono regular. Então, nós vamos trabalhar esses dois aqui, ó, o apótema e o lado dele é o raio, né? Ela está inscrita, ou seja, dentro de uma circunferência e a área, né, a circunferência, na verdade, de área 16π, tá? Então, fala, calcular o lado e o apótema desse hexágono. Ok? Então, primeira coisa, como ele me deu a área da circunferência, eu vou trabalhar o quê? Com a fórmula da área da circunferência, tá? A área da circunferência é igual ao quê? Π vezes raio ao quadrado. Detalhe, ó, tá vendo que todas essas fórmulas aqui eu tenho raio sobre 2, raio, tá vendo? Raiz de 2 sobre 2, tá vendo? Olha só, o raio aqui, aqui. Então, sempre trabalha com raio da circunferência. Então, como ele me deu a área da circunferência, eu vou jogar dentro da fórmula da área da circunferência, com isso eu vou conseguir encontrar o raio. Por quê? Porque no lugar da área, que ele me falou que é 16, eu vou substituir por 16π. Aliás, 16 não, 16π, né? O que é que eu vou fazer aqui? Olha só, esse π aqui, certo? Está multiplicando o raio ao quadrado, porque eu vou isolar o raio ao quadrado. Então, eu vou passar ele voltando aqui, dividindo, né? Então, eu vou cortar. Vai ficar assim, ó, 16π sobre π. Então, eu vou cortar π com π. Então, vai ficar o quê? 16 igual ao raio ao quadrado. Tá aqui, ó. 16 igual ao raio ao quadrado é a mesma coisa que raio ao quadrado igual a 16. Agora, eu pego esse 2 aqui, jogo para o outro lado, ele vai virar o quê? Vai virar raiz. Então, fica assim, ó, raio é igual a raiz quadrada de 16, que é quanto? 4. Pronto, raiz quadrada de 16 é 4. Então, aqui foi feita de forma direta, né? Você tem que entender como resolve isso aqui, mas chegamos aqui no raio 4. Pronto! A informação que ele fornece para você aqui é simplesmente para você encontrar o raio. Então, encontrando o raio agora, o que é que eu vou fazer aqui? Ele pede para calcular o quê? Ó, o lado e o apótema do hexágono. Olha só, como que calcula o lado do hexágono? Tá aqui, ó, o lado do hexágono é o quê? É o próprio raio, certo? O próprio raio. Então, o raio não é 4, então o lado vai ser o quê?
4. Ok? Agora vamos calcular aqui, ó, por isso que eu nem coloquei aqui. Então, o lado, na verdade não coloquei não, eu esqueci de colocar, mas, ó, o raio, o lado é igual ao raio, né? Então, se aqui foi 4, quer dizer que o lado vale 4. Eu nem vou acrescentar aqui não por conta da economia de tempo, tá? Mas lembre-se, é o lado, não foi colocado aqui, mas o lado vale 4. Agora vamos para o apótema. O apótema é esse aqui, ó. Apótema, tá vendo esse 6 aqui? Significa apótema do hexágono, tá? Quando a gente for trabalhar com quadrado, vai ficar assim, ó. A4 significa o quê? Apótema do quadrado, 4 lados, tá? Então esse númerozinho aqui no A significa a quantidade de lados da figura, só para diferenciar entre triângulo, quadrado e hexágono. Vamos lá, então o apótema do hexágono é o quê? Raio, raiz de 3 sobre 2. No lugar do raio eu coloco o quê? 4. Então vai ficar o quê? 4 dividido por 2 é 2. Então raiz de 2 aqui não dá para resolver, a gente deixa dessa forma aqui mesmo, tá? Não precisa resolver a raiz de 2, pode deixar aqui mesmo, tá? Então o apótema do hexágono, né? Cadê? Isso. Apótema do hexágono é igual a 2 raiz de 2. Pronto, tá resolvida essa questão. Olha essa outra aqui, ó. Uma diagonal de um quadrado inscrito numa circunferência mede 8 centímetros. Quer dizer, a diagonal do quadrado. Olha só, esses desenhos aqui não faz parte da pergunta, tá? Isso aqui faz parte da resolução, mas eu coloquei esses desenhos aqui para a gente visualizar melhor e como resolver essa questão. Olha só, uma diagonal de um quadrado, tá vendo? A diagonal é aqui, ó, desse vértice até esse aqui, passando pelo centro, tá? Onde a diagonal ela é 2 vezes o raio. Ele falou que essa diagonal vale 8 centímetros aqui, ó. Então, quer dizer, se eu pegar 8 e dividir por 2, eu tenho o quê? Eu tenho o raio da circunferência. Pronto, tá aqui, ó, o raio da circunferência vale 4. Aí ele fala assim, ó, calcular o apótema do hexágono regular inscrito na mesma circunferência. Então ele me deu o quadrado e me deu essas medidas, essa medida aqui da diagonal, somente para eu conseguir identificar o raio. Agora que eu consegui identificar o raio, eu venho aqui e substituo, né? Olha só o nosso hexágono aqui, ó, posso jogar o hexágono aqui dentro da figura. Eu tenho aqui, ó, o apótema do centro até o ponto médio do hexágono aqui. Eu tenho aqui o raio 4, certo? Nem precisava dessa figura aqui não, mas coloquei para a gente dar uma visualizada, né? Porém, agora a gente vai calcular o apótema. A mesma fórmula aqui, ó. Raio, raiz de 3 sobre 2. Só que agora o raio vale quanto? 4. Mesma coisa, gente. Ó, o raio vale 4. Mesma resposta da anterior, tá vendo? 4 dividido por 2 aqui vai dar 2. Vai ficar apótema do hexágono, 2 raiz de 2. Beleza? Mais um aqui, ó. Calcule o perímetro de um triângulo equilátero, ou seja, agora é o triângulo. Então vamos trabalhar com esses dois aqui, ó. Raio sobre 2 é o apótema do triângulo e o lado do triângulo vale raio, raiz de 3. Sempre lembrando, trabalhando com raio, tá? Então, ó, calcule o perímetro de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência de 12 centímetros de diâmetro. Então, a circunferência, ela tem 12 centímetros de diâmetro. Então, tá aqui, ó, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, significa que o meu raio vai dar quanto? 6 centímetros. Fiz essa continha aqui, mas nem precisava, certo? Então, o diâmetro da circunferência é o quê? Ele vale 6 centímetros. Pronto, com o diâmetro não, o raio, né? O diâmetro vale 12, então o raio vale 6 centímetros. Pronto, agora basta eu jogar na fórmula aqui, ó, do triângulo, tá vendo? Raio sobre 2 é o apótema e raio, raiz de 3 é o lado, tá? Então, jogando essas duas formulazinhas, vai ficar, ó, o lado do triângulo, tá? L3 quer dizer, o lado do triângulo é o quê? Raio, raiz de 3, portanto, é 6 raiz de 3. Ok? Então, eu preciso do quê? Eu preciso do perímetro, né? Então, para eu calcular o perímetro, basta eu calcular apenas o lado do triângulo. Agora eu pego aqui, ó, 3 vezes o lado é o perímetro. Lembra que o perímetro é a soma dos lados da figura? Então vai ficar 3 que multiplica 6 raiz de 3. Vou multiplicar o 3 pelo 6 aqui, vai ficar 18 raiz de 3 centímetros. Isso daqui é o perímetro do triângulo inscrito nessa circunferência, tá? O outro assunto que vai cair no provão é sobre área de figuras planas, tá bom? Vamos lá. Então, questão 4 aqui do nosso resumo, da nossa revisão, né? Olha só, calcular a área de um quadrado cuja diagonal mede 4 raiz de 5 centímetros. Então, aqui, essa parte aqui não faz parte da pergunta, faz parte da resposta, tá? Olha só, então tá aqui desenhado o quadrado, aqui é o lado do quadrado, aqui é o outro. E a diagonal dele aqui, ó, que é desse vértice até nesse, vale 4 raiz de 5. Então, vamos lá. Com isso, pessoal, o que ele pede para calcular? A área do quadrado. Para eu calcular a área do quadrado, eu preciso saber quanto que mede esse lado e esse lado, porque a área do quadrado é o quê? Lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado, né? Então, olha só, se eu jogar um teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, olha só o que vai acontecer, ó. Lado ao quadrado mais lado ao quadrado é igual a 4 raiz de 5, que é a hipotenusa ao quadrado, tá vendo? Vamos lá. Lado ao quadrado mais um lado ao quadrado vai dar 2 lado ao quadrado, igual 4 raiz de 5. Como que eu resolvo isso aqui? Tudo dentro do parênteses elevado ao quadrado. Eu elevo 4 ao quadrado, certo?
melhor, aqui vai dar 16, né? Tá errado aqui, deixa eu corrigir. 4 ao quadrado é 16. E agora eu faço 5 ao quadrado, tá bom? 5 ao quadrado. Só que esse 5, né, na verdade não é 5 ao quadrado, é raiz de 5 ao quadrado, né? Então faz raiz de 5 ao quadrado, gente, é raiz de 5 vezes raiz de 5, que vai dar raiz de 25, ou você pode cortar 2 com 2 aqui vai ficar 5, né? Então aqui agora eu vou ter, ó, 16 vezes 5, vai dar 80, tá? Cadê? Isso. Eu tinha feito errado aqui, né? Tô corrigindo agora, vai dar 16 vezes 5, vai dar 80. Corrigir aqui, né? Tinha ficado errado aqui, mas não tem problema. Então vai ficar 80, cadê? 80 sobre 2, né? Que vai dar 40. Cadê aqui? 40, isso. Cadê? Isso, ó. 16, 4 ao quadrado vai dar 16. Então vai ficar 5, e 16 vezes 5, 80. Dividido por vai dar 40. Então vai ficar assim, ó. Lado ao quadrado. Ou seja, eu vou ficar com 40 ao quadrado. Certo? 80 sobre 2, 40. Então vai ficar assim, ó. Área do quadrado é o que? Lado ao quadrado. Quanto que vale o lado, galera? É 40. Certo? 40. Então agora eu tenho, ó, que a cada lado do quadrado vale 40. Então se eu fizer lado ao quadrado, ou seja, 40 vezes 40, vai dar a minha área, que nesse caso aqui vai dar quanto? 1.600, tá? Não tinha prestado atenção, tinha ficado errado aqui, mas eu acabei de fazer a correção, tá bom? Então tá aí, ó. O quadrado tem 40 centímetros cada lado dele, certo? Aqui, ó, lado ao quadrado, tá vendo? Eu deixei lado ao quadrado, por quê? Porque a forma é lado ao quadrado aqui, ó. Porque se eu jogasse o quadrado para cá, ia ficar raiz de 40. Aí eu tenho que pegar a raiz de 40, multiplicar por raiz de 40, certo? Então eu deixei assim, ó, lado ao quadrado igual a 40. Por quê? Porque eu substituo L ao quadrado por 40, porque L ao quadrado é 40, certo? Mas você faz da forma que você quiser aqui. Isso aqui foi só um exemplo, tá bom? Mais uma questãozinha aqui sobre área de figuras. Olha só, num trapézio, gente, isso aqui não faz parte da pergunta, faz parte só da resolução. Coloquei o desenho aqui para facilitar para vocês, tá? Então esse aqui é um trapézio, olha só. Num trapézio isósceles, as bases medem 8 centímetros, 18 centímetros, e os lados transversos medem 13 centímetros cada um. Determinar a área do trapézio. O que é um trapézio isósceles? É um trapézio que essas medidas aqui, ó, essa é igual a essa, tá? Essa inclinada aqui é igual a essa, ok. Então ele falou que aqui em cima mede, a base menor mede 8, e a base maior lá embaixo mede 18. Aqui mede 13 e aqui mede 13. Só que tem um detalhe, eu não sei quanto vale essa medida aqui. Aqui está dizendo que é 5, não é? Ou melhor, dá para saber sim, porque olha só, eu pego esse 8 aqui e desço ele, quer dizer que aqui vale 5, aqui vale 5. Então tem aqui, ó, eu preciso saber o que? Da altura. Por quê? Porque a fórmula que calcula a área do trapézio é essa daqui, ó. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Até o momento eu não tenho altura, eu tenho aqui, ó, 13 inclinado, eu preciso dessa reta aqui, ó. Então eu vou pegar esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, e trabalhar um teorema de Pitágoras nele. Olha só, a altura ao quadrado é um cateto, mais 5 ao quadrado, que é outro cateto, igual a hipotenusa 13 ao quadrado, certo? Vai ficar h ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, que vai dar 169. Pego o 25, jogo para o outro lado, ele fica positivo, vai dar 144. Jogo o quadrado da altura para o outro lado, vira raiz quadrada de 144, que vai dar quanto? 12. Então, portanto, acabei de achar a altura aqui, ó, 12. Agora eu jogo na forma do trapézio. Base maior, 18. Base menor, 8. Vezes a altura, 12 sobre 2. 18 mais 8 vai dar 26. 26 vezes 12, 312 sobre 2 vai dar área igual a 156 centímetros quadrados, tá bom? Então, agora nós vimos essas duas partes aqui, que vai cair na prova. Relações métricas em polígonos regulares e áreas de figuras planas, onde aqui nós trabalhamos quadrado e trapézio, e aqui nós trabalhamos o quê? Hexágono, quadrado aqui, juntamente com triângulo, né? Então, vimos todas essas figuras aqui. Bom, agora eu vou passar para uma parte aqui que não foi falada em sala de aula. É uma parte da geometria chamada geometria de posição. Só que é o seguinte, como não foi visto na sala de aula, essa parte aqui de geometria de posição não tem cálculo, é somente teoria. Então, é só VOF. Então, são várias questões aqui de VOF, certo? Então, tá aqui já resolvido para vocês, porém eu vou explicar o que é a geometria de posição para depois a gente voltar aqui e estar trabalhando essas questões aqui. Aí sim você vai entender cada item desse aqui, certo? Olha só o tanto, né? Vai ter a letra S. Vamos aqui para a parte da geometria de posição. Olha só, geometria de posição. Nós vamos ver primeiramente as noções primitivas. Olha só, entende-se por noções primitivas tudo que não pode ser definido. Na geometria usamos 3 conceitos primitivos, que é o ponto, a reta e o plano. Apesar de não podermos defini-los, podemos estudá-los e relacioná-los, e é isto que faremos no estudo da geometria de posição. Seguinte, a geometria de posição ela inicia com 3 noções primitivas. O que são essas noções primitivas?
não existe definição para ela. Ninguém até hoje nunca conseguiu definir essas três coisas aqui, ó, que é o ponto, a reta e o plano. Não existe definição para eles. Tá? Ninguém conseguiu explicar o que é um ponto, ninguém conseguiu até hoje explicar o que é uma reta e o que é um plano. Só porque a gente pega essas três coisas aí, essas três palavras aí, esses três itens, e a partir deles nós começamos a comprovar outras coisas. Então a geometria de posição, ela parte desses três princípios aqui, ó, o ponto, a reta e o plano, que não existe definição para eles, mas a partir deles nós começamos a criar outras coisas. Vamos falar um pouco aqui sobre o ponto. Olha só, o ponto, ele não tem dimensão, certo? Nem massa, nem volume, ele é simplesmente um ponto, certo? É indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então tá aqui, ó, um ponto A, aqui ó, o ponto B, certo? Então tá aqui, ó, pontos A e B. Então tem aqui o ponto A, coloca uma letra maiúscula nele, indica, né? Sempre o ponto é indicado por uma letra do nosso alfabeto, letras maiúsculas, tá bom? Então tá aqui, ó, ponto A, ponto B. Posso fazer o tanto de pontos que eu quiser aqui, certo? Agora vamos entender o que é a reta. A reta não tem espessura, é simplesmente uma linha, tá? Não tem espessura, né? Largura, sei lá, como você vai entender, grossura, não sei. Nem começo e nem fim. Ela simplesmente é infinita. Mas a gente vai pegar apenas um pedaço dela, porque não precisa desenhar uma reta infinita, tanto é que eu não vou conseguir desenhar uma reta infinita aqui, né? No caso aqui, no papel aqui, né? Ou na tela do computador. Então, só para você entender que a reta, quando a gente vai analisar ela, você tem que lembrar, a gente está trabalhando um pedaço dela, mas ela sempre será infinita, tá? Para os dois lados. A reta, ela sempre é escrita, definida, né? Nomeada por letra do alfabeto, só que a reta são letras minúsculas, tá bom? Olha só, ela não tem espessura, nem começo, nem fim. É indicada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Tá aqui, ó, reta S e reta T. Tá bom? Só você colocar a letra, uma das pontas dela aqui tá indicando o nome dela. Agora, plano. Plano é isso aqui, ó. O plano, ele é uma superfície, é como se fosse uma chapa. A parte de cima de uma mesa, só que infinito para todos os lados, para os quatro lados ele é infinito, tá? Ó, o plano não tem espessura, nem fronteiras, é ilimitado em todas as direções, é indicado por uma letra grega maiúscula, ou seja, plano sempre será indicado por letras gregas, tá? Não é letra do nosso alfabeto, é do alfabeto grego, tá? Alfa, beta, gama, delta, várias letras aí, vamos apresentar o plano. Igual aqui, esse plano aqui eu tenho a letra alfa nele, né? Indica que esse plano aqui é o plano alfa. O plano, ele também não tem limite, tá? Aqui a gente desenha aqui um quadrado, alguma coisa assim, só para indicar que é um plano, para diferenciar da reta e do ponto. Mas tanto, ó, a reta, ela é infinita tanto para um lado quanto para o outro, assim como o plano, ele é infinito em todas as direções. Mas a gente vai cortar apenas uma parte dele aqui para a gente, né, conseguir visualizar ele, tá bom? Ó, dizemos que pontos pertencem a uma mesma reta. Dizemos que pontos pertencentes a uma mesma reta são colineares. O que são pontos colineares? O próprio nome diz, ó, colinear. São pontos que pertencem à mesma reta, à mesma linha, está no mesmo alinhamento. O próprio nome diz, ó, colinear. Co, né, quer dizer de mesmo, então mesma linha, então no mesmo alinhamento. Por exemplo, ó, se eu pegar o ponto A, C e D, a gente passa uma reta aqui e passa nos três. Então os três pontos são colineares. Agora, se eu pegar A, C e B, não são, porque ou a linha vai passar no A e no B, ou vai passar no A, no C, ou no C e no B. Então, não tem como esses três pontos aqui serem colineares, não. Então, pontos colineares precisam estar na mesma linha, na mesma reta, tá bom? Agora, eu posso desenhar o tanto de ponto que eu quiser nessa linha aqui, todos eles serão colineares. Agora, quando se trata de três pontos e cada um está em lugar diferente, por exemplo aqui, ó, o D aqui, o E e o C, não tem como eles serem colineares, porque a minha reta vai passar no C e no E, ou no E no D, ou então no C e no D. Então, ó, A, C e D são colineares. Agora, se eu quiser pegar de 2 a 2, ó, B e D eu posso passar uma reta nos dois, são colineares. D e E eu posso passar uma reta nos dois, são colineares, tá bom? Ó, os pontos A, C, D são colineares. Agora, A, B e C não são colineares. Olha só, A, B e C, tem como passar uma reta pegando os três? Não dá. Não dá. Porque eu pego o A e o C, ou então pego o A, o B, ou então pego o B e o C. Então, nesse caso aqui, somente o A, o C e o D são colineares. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos falar sobre as proposições primitivas, tá? Que são os postulados, também conhecidos como axiomas, e teoremas, tá? Postulados são proposições aceitas como verdadeiras sem a necessidade de comprovação, tá? Então,
Postulado são proposições aceitas como verdadeiras sem necessidade de ser comprovada, de ser provada, ok? Agora, teorema não. Teoremas são proposições que a gente consegue comprovar, consegue provar ele, tá? Então, por exemplo, ó, teorema a gente prova ele, postulado não. Mas o que vem a ser o teorema? O teorema é você pegar um postulado, a partir de um postulado você vai conseguir uma comprovação, aí ele se transforma em um teorema. Por exemplo, não existe o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras é uma comprovação dentro de qualquer triângulo retângulo, você consegue provar o teorema de Pitágoras, por isso que é chamado teorema de Pitágoras, porque ele é provado. Pitágoras conseguiu provar a existência, certo? Dentro de qualquer triângulo retângulo, que a hipotenusa ao quadrado sempre será a soma dos dois catetos também ao quadrado, né? Também ao quadrado, certo? É um teorema. Então vamos lá, postulado. Então nós temos aqui, ó, postulado da existência, que é o quê? Que vai comprovar a existência de algo. A existência do quê? De uma reta, de um plano, certo? Então, os postulados da existência são dois. Primeiro, ele vai comprovar, né, a existência. A partir dele nós vamos determinar a existência. Comprovar não, nós vamos apenas entender a existência, né? A partir do postulado da existência, ou seja, a partir disso aqui nós acreditamos isso aqui como verdade, né? A determinação da existência de uma reta e a determinação da existência de um plano. Aí a partir daí conseguimos depois criar teoremas. Só que os teoremas não vão ser vistos aqui não, tá bom? Nós vamos apenas entender os postulados. Olha só, em uma reta e também fora dela existem infinitos pontos distintos. Pronto. Igual essa reta aqui, eu tenho infinitos pontos aqui nessa reta, só tem 3, né, ABC, mas eu posso criar o tanto de ponto que eu quiser. Tanto é que essa minha reta ela é infinita, então eu posso criar infinitos pontos dela. Até fora dela eu consigo determinar, colocar aqui vários pontos. Pronto. Isso aqui é um postulado. A gente sempre vai acreditar nisso aqui como verdade. Outro postulado, postulado 2 da existência. Em um plano e fora dele existem infinitos pontos, da mesma forma. Em um plano aqui eu posso colocar infinitos pontos nele, porque o meu plano ele é infinito, então eu posso colocar infinitos pontos no meu plano. Assim como eu posso colocar pontos fora do plano, acima dele aqui, ó, flutuando, embaixo dele aqui flutuando também, certo? Mas colocou dentro do plano, esse ponto pertence ao plano, né? Então, eu posso colocar infinitos pontos num plano, ou eu posso colocar infinitos pontos fora do plano, tá bom? Agora, postulados da determinação. Agora, um conceito, certo? Que nós acreditamos como verdade, né? E ele agora vai determinar. Aqui é simplesmente da existência, certo? Ó, em uma reta e fora dela existem infinitos pontos. Lembre-se, as questões sobre geometria de posição é V ou F. Daqui a pouco vamos trabalhar isso aqui, tá? Postulado 2. Em um plano e fora dele existem infinitos pontos. Agora, postulado da determinação. Agora eu vou determinar reta e plano, tá? Olha só. 2 postulados de determinação. Determinar reta e plano. Olha só. 2 pontos distintos. Olha só a importância dessa palavra distintos. Tanto é que eu coloquei ela em destaque, em negrito. Determina uma única reta que os contém. Ou seja, quando a gente fala 2 pontos, existem duas situações. Ou esses pontos estão coincidentes. O que é coincidente? É um em cima do outro, na mesma posição. Ou então os pontos podem estar distintos. O que é distinto? Separado um do outro. Ok? Então, por exemplo, ó, se eu coloco um ponto aqui, ó, o ponto A e o ponto B, eu vou passar uma única reta que contém esses 2 pontos. Tá aqui, ó, ponto A e ponto B. Existe só uma reta que passa por esses 2 pontos aqui, contendo eles. Não existe outra reta. Não existe, é só uma, tá? Não existe outra reta. Por exemplo, se eu colocar o ponto B aqui, aí eu deslocar o ponto A para cá, a reta vai estar nesse outro lugar aqui. Então, só existe uma única reta que passa por esses 2 pontos, contendo os 2 pontos. Agora, imagina um ponto em cima do outro, ou seja, 2 pontos coincidentes. Eu tenho uma reta que passa aqui, ó, em cima dos 2, outra aqui, tá vendo? A setinha do mouse está aqui, ó, mostrando quantas retas eu vou passar. Uma aqui, outra aqui, tá vendo? Infinitas. Eu posso passar quantas retas eu quiser em cima dos 2. Por quê? Porque os pontos estão em cima do outro. Então, qualquer reta que eu passar em cima aqui vai passar em cima dos 2 ao mesmo tempo. Agora, quando os pontos estão separados, aí eles são distintos. Então, só vai existir uma única reta passando pelos 2. Ok? Então, sempre que falar sobre isso, 2 pontos, olha só, 2 pontos determinam uma única reta, verdadeiro ou falso? Falso, porque precisa aparecer a palavra distintos, tá? Porque ele tem que especificar se os pontos são coincidentes ou distintos. Então, quando fala 2 pontos determinam a única reta, passando por eles, falso. Não falou que os pontos são distintos, precisa falar que eles são distintos, tá? Agora aqui, ó, postulado 4.
três pontos distintos, não colineares, determinam um único plano que os contém. Então, olha só, primeiro, agora para a gente determinar, aqui a gente determinou a reta, agora vamos determinar o plano. O plano, ó, a reta ela é determinada por 2 pontos apenas. Agora o plano ele é determinado por 3 pontos. Só que é o seguinte, olha só o plano. O plano, os 3 pontos têm que estar distintos e não colineares, quer dizer, eles precisam estar separados e não podem ser colineares. Não podem, tá? Não pode ser colinear. Por quê? Porque olha só, imagina aqui, ó, esses 3 pontos aqui colineares. Eu tenho um plano passando aqui, eu pego esse plano, dou uma inclinada nele, ele vai continuar passando por esses 3 pontos. Eu dou mais uma inclinada nesse ponto, esse ponto vai continuar passando pelos 3, esse plano vai continuar passando pelos 3 pontos aqui, ó, contendo os 3 planos. 3 pontos, perdão. Então, tem da mesma forma infinitos planos passando por 3 pontos distintos e colineares. Então, para que um plano contenha 3 pontos, né, determinando ele, esses 3 pontos precisam ser o quê? Distintos, quer dizer, separados, e também não podem ser colineares. Por isso que está aqui, ó, distintos, não colineares, tá? Então, se aparecer assim, ó, 3 pontos determinam um plano? Não. Esses pontos têm que ser distintos e não colineares. Se aparecer assim, 3 pontos distintos determinam um plano? Também não. É falso, porque não falou que são colineares. Agora, se aparecer assim, 3 pontos não colineares determinam um plano? Não. Tem que falar que são distintos. Agora, para ficar perfeito, tem que falar assim, ó, 3 pontos distintos não colineares determinam um único plano que os contém? Aí sim é verdadeiro. Tá bom? Olha só, postulado da inclusão, olha só, se 2 pontos distintos, olha só a palavra distinto novamente, ó, se 2 pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, então a reta está contida no plano. Olha só, imagina esses 2 pontos aqui, ó, pertence pega esses 2 pontos aqui, tá vendo que a reta passa pelos 2 pontos? Agora eu pego esses 2 pontos aqui, ó, e jogo eles em cima do plano, para eles pertencerem ao plano, certo? Aí automaticamente a reta foi junto. Então olha só, se 2 pontos, certo? Se 2 pontos distintos de uma reta pertencem ao plano, pega esse aqui e joga no plano e então a reta passando por ele, automaticamente essa reta está contida no plano, tá? Sempre que a gente diz ponto e plano, a gente diz que um ponto pertence ao plano. Agora quando a gente diz reta, a gente sempre diz que a reta está contida no plano, tá? A gente nunca diz que a reta pertence ao plano, a gente diz ponto pertence ao plano, reta está contida no plano, tá? Olha só, determinação de plano, tá? Ó, existem 4 formas de determinarmos um plano, tá? Lá no postulado 4, né, que esse postulado aqui, ó, que acabamos de falar dele, né, que eu só vou colocar aqui, ó, P4, o postulado 4, a gente determinou o plano, olha só, 3 pontos distintos, não colineares, determinam um único plano que os contém, tá aqui, 3 pontos distintos, quer dizer, separados, não colinear, não podem estar na mesma linha, esses 3 pontos determinam um plano, pronto, é a primeira forma. Olha só esse teorema aqui agora, ó, uma reta em um ponto não pertencente a ela, quer dizer, você tem uma reta aqui em um ponto que não pertence à reta, tá fora dela. Eles determinam um único plano que contém, quer dizer, eu vou ter um único plano que passa por essa reta e por esse ponto ao mesmo tempo. Não tem como criar outro plano em outra inclinação que passa pelos dois ao mesmo tempo. É um único plano só, tá? Porque o plano vai passar pelos dois e ele é infinito. Tá aqui o desenho aqui, ó. Outro teorema, 2 retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São 2 retas que têm um ponto em comum. No linguajar popular, vamos dizer assim, as 2 retas estão se cruzando, as duas, né, que estão se encontrando. Então, olha só, ponto em comum é quando as duas se intersectam, tá? Cruzaram, tá? Formando uma cruz aqui, formaram uma cruz, vamos dizer assim, né? Então, se intersectaram, tem ponto em comum. Então, retas concorrentes é que possuem o quê? Ponto em comum. Olha só, 2 retas concorrentes determinam o único plano que as contém? Sim, quando você tem 2 retas aqui, ó, intersectando uma outra, só existe um plano que contém as duas, só um plano, não tem como eu criar outro plano aqui. E por último, aqui eu tenho 2 retas paralelas, quer dizer, 2 retas. Aqui as retas concorrentes, não precisa falar que as duas são distintas, porque 2 retas concorrentes, elas não vão ser o quê? Paralelas, é porque elas vão se cruzar em qualquer posição, não importa. Vai ter um plano contendo as duas, tá? Agora aqui, último teorema. 2 retas paralelas,
Paralela que não tem ponto em comum, não se cruzam nunca, tá? Posso prolongar as duas no infinito aqui para os dois lados, não vão se cruzar, não vão se encontrar. Duas retas paralelas distintas, tá? Eu preciso que as duas estejam separadas, precisa aparecer a palavra distinta, por quê? Porque eu posso pegar uma reta, colocar em cima da outra e dizer que as duas são paralelas, né? Então, ó, duas retas paralelas distintas determinam um único plano que as contém? Sim. Então, se eu colocar duas retas paralelas aqui, seja a posição que for. Se eu pegar essa reta aqui e colocar em cima dessa outra aqui, o meu plano vai estar na vertical. Se eu pegar essa reta aqui e colocar outra aqui, ó, deitada igual tá aqui, o meu plano vai estar na horizontal. Então, sempre duas retas paralelas, existe apenas um único plano que as contém. Ok? Então, pronto. Essa foi a parte teórica. Agora, vamos lá para as questões de VOF, que a gente vai conseguir identificar cada uma delas. Olha só. Marque verdadeiro ou falso. Lá na prova de vocês vai estar assim, VOF, tá? E as questões vão ser muito parecidas com essas daqui, tá bom? Vamos lá. 3 pontos estando no mesmo plano determinam uma reta. Primeiro, somente 2 pontos determinam uma reta. Não precisa de 3, é só 2. E segunda coisa, esses pontos precisam ser o quê? Distintos. E se eles forem coincidentes? Então, tá vendo aqui? O erro tá aqui, ó, 3 pontos. Não preciso de 3 pontos, eu preciso só de 2 pontos. Tá? E aqui está falando, estando no mesmo plano, não tem nada a ver plano para determinar a reta, eu preciso só dos pontos que determinam a reta. Então precisa aparecer assim, ó, 2 pontos distintos, certo? Determina uma única reta. Então isso aqui é falso, tá? Essas informações estão todas erradas. 3 pontos, não precisa de 3 pontos para determinar a reta, certo? E também o plano não tem nada a ver, eu preciso que os pontos estejam distintos, tá? Então, falso. Letra B. 3 pontos determinam a reta? Não, gente, é 2 pontos. E lembre-se, precisa dizer que os pontos estão o quê? Distintos, tá? Letra C. 3 pontos, se estiverem em um mesmo plano, serão coplanares? Sim, galera, a palavra coplanar significa no mesmo plano. Assim como a palavra colinear significa que pertence à mesma linha, está na mesma linha, coplanar quer dizer no mesmo plano, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, olha só, 3 pontos, se estiverem em um mesmo plano, eles podem ser chamados de coplanares? É lógico, eu posso ter, aliás, aqui embaixo, né? Olha só, eu posso ter 3 pontos aqui ó, no mesmo plano, são coplanares. Ou então eu posso colocar os 3 juntos, não importa se eles estão juntos ou se eles estão separados, distintos. Estão no mesmo plano, então automaticamente são coplanares, tá? Então, letra C, tá aqui, ó, verdadeira, tá bom? Ó, letra D, se uma reta estiver contida em um plano, então a reta está paralela a esse plano? Não, gente. Se a reta está contida no plano, ela está contida no plano. Para ela ser paralela ao plano, a reta ela precisa estar fora do plano. O plano não pode conter a reta para ser paralela a ela. Se a reta, o plano contém a reta, significa que a reta está no plano. Então, a reta não é paralela ao plano. Por isso que está aqui, ó, falso. Tá bom? Próximo, letra E. Deixa eu selecionar aqui para a gente saber onde estamos, né? 2 retas que têm ponto em comum são ditas paralelas? Não, galera. Para 2 retas serem paralelas, elas não podem ter pontos em comum. Nesse caso aqui, elas seriam concorrentes, né? Seria o correto. Por isso que é falso, né? Letra F. 2 pontos sempre determinam plano? Não, pessoal. Para determinar plano tem que ser o quê? 3 pontos. Ou então 1 ponto e uma reta, né? Ou então 2 retas. Mas nesse caso aqui, 2 pontos não vão determinar um plano. Precisa ser 3, tá? E mesmo assim, só falar que 3 pontos determinam um plano é insuficiente. Precisa dizer que esses pontos são o quê? Distintos e não colineares, tá? Letra G. 3 pontos determinam um único plano? Verdadeiro ou falso? Aqui, ó. Aqui tá marcado como verdadeiro, né? Olha só. 3 pontos determinam um único plano? É falso, na verdade, aqui, ó. É falso. Por quê, galera? Esses 3 pontos aqui, eles precisam ser o quê? Distintos e não colinear. Essa informação aqui não foi dita aqui, ó. Tava como verdadeiro, mas na verdade é falso, tá? Já fiz a correção. Então, ó, 3 pontos determinam um único plano? Não, eu preciso saber como esses pontos estão, né? Precisam ser distintos e não colineares. Letra F. 3 pontos colineares determinam um plano? Não, pessoal. 3 pontos colineares estão na mesma linha, vai passar infinitos planos contendo esses pontos nele aí, ó. Esses pontos, né, vai passar por esses 3 pontos, então são infinitos planos, então, portanto, falso. Letra I. 3 pontos sempre são coplanares?
Três pontos sempre estarão no mesmo plano, galera? Você acredita nisso ou não? Três pontos sempre serão coplanares? Você acredita que eles sempre serão coplanares, três pontos? Né? Posso ter 2 pontos lá embaixo? Sim, galera, aqui tá como falso, mas na verdade é verdadeiro, tá? Deixa eu fazer a correção aqui. Sempre, tá? 3 pontos sempre serão coplanares. Você nunca consegue desenhar 3 pontos não pertencentes a um plano passando por eles. Sempre, sempre, sempre. Você desenhou 3 planos, 3 pontos. Seja a posição que for, vai ter um plano passando pelos 3, certo? Serão sempre pertencentes ao mesmo plano, tá bom? Letra J. Duas retas que não têm um ponto em comum são concorrentes. Olha só, duas retas que não têm ponto em comum são concorrentes? Não, está invertido. Duas retas que não têm ponto em comum, elas são paralelas. Lá em cima apareceu, né? Falando que a reta paralela tem ponto em comum. Não, tá errado. E aqui está dizendo que duas retas que têm ponto em comum, que não tem ponto em comum, é concorrente? Não, galera, são paralelas, tá? Então, tá errado, é falso, tá? Letra K. Se uma reta não tem ponto em comum com o plano, ela pertence ao plano, certo? Ó, se uma reta não tem ponto em comum com o plano, ela não pertence ao plano. Gente, o que é uma reta ter ponto em comum com o plano? Ela pode ter um ponto em comum. O que tem com uma reta ter um ponto em comum? Ela é uma reta que, vamos supor, um plano horizontal. Eu vou ter uma reta perfurando esse plano. Então, ela terá um ponto em comum. Então, essa reta não está paralela ao plano, certo? Para que uma reta seja paralela a um plano, para que uma reta seja paralela a um plano, essa reta não pode ter ponto em comum com o plano, certo? Se o plano está na horizontal, a reta também está na horizontal. Se o plano está na vertical, a reta também tem que estar na vertical. Aí sim não terá ponto em comum. Então, olha só, se uma reta não tem ponto em comum com o plano, ela pertence ao plano? Não, está errado, certo? Certo? Ó, ela não tem ponto comum. Ela pertence? Não, aqui para ela pertencer ao plano, ou ela vai ter um ponto, para a reta pertencer a um plano, ela precisa estar contida nele. Ou seja, todos os pontos que formam essa reta têm que pertencer ao plano. Então, não tem como essa reta ser paralela ao plano. Ela pertence ao plano. Então, portanto, é falso, tá, galera? Falso. Tá? Por quê? Porque uma reta contida num plano, né? Então, significa que todos os pontos dessa reta pertencem ao plano. Letra L. Duas retas concorrentes não possuem pontos em comum, ó. Duas retas concorrentes possuem pontos em comum? Não, isso aqui tinha que estar no singular. Ó. Ela não possui pontos, ela possui um único ponto em comum. Duas retas que têm ponto em comum, ela vai ter um único ponto em comum, porque a reta ela não tem espessura, ela é, vamos dizer assim, uma linha só. Então, quando elas se cruzam, elas se intersectam, eu vou considerar que apenas um ponto delas estão se intersectando. Então, como é que estão se encontrando, certo? Então, duas retas concorrentes possuem pontos, não, é só um ponto em comum, tá? Letra M. Duas retas coplanar. O que é coplanar? Mesmo plano. Então, duas retas que estão no mesmo plano são paralelas? Não, galera. Por quê? Olha só. Deixa eu mostrar pra você aqui. Eu tenho esse plano aqui, ó. Aqui, eu tenho esse plano aqui. Certo? Essas duas retas aqui, tá vendo que elas estão contidas no plano? São paralelas. Agora, essas duas aqui. Essas duas retas, elas estão contidas no plano. Porém, elas não são paralelas. Então, eu não posso afirmar lá em cima que duas retas pertencentes a um plano, elas sempre serão paralelas. Certo? Duas retas coplanares, ou seja, mesmo plano, são paralelas? Não. Se ela estiver paralela no plano, sim, mas tem algumas que não estão paralelas, então, falso, tá? Letra N. Dois pontos determinam três retas distintas? Dois pontos, não, gente. Dois pontos determinam uma única reta, tá? Dois pontos coplanares. O que são pontos coplanares? No mesmo plano, tá? Então, dois pontos coplanares determinam um único plano? Não, gente. Para determinar plano tem que ser 3 pontos, né? Lembra? 3 pontos distintos e não colinear. Então, falso. Uma reta que não tem ponto em comum com um plano está contida nele? Falso. Uma reta que não tem ponto em comum com o plano significa que essa reta está paralela ao plano. Para a reta estar contida no plano, ela tem que estar toda no plano, ou seja, todos os pontos dessa reta têm que pertencer ao plano. Letra Q. Ponto não tem dimensão? Não tem dimensão. Reta, sendo um ente primitivo, uma entidade primitiva, né, que nós vimos lá no início, ou seja, não precisa comprovar ela, a gente simplesmente, né, não tem comprovação para ela. Não tem definição? De fato, não tem definição. Reta, sendo um ente primitivo, não tem definição. E por último, para se obter um plano, basta obter 3 pontos dos seus
aliás, basta obter 3 dos seus pontos não colineares. Verdadeiro. Se eu tenho um plano, eu pego 3 pontos distintos, né? Eu pego qualquer ponto desse meu plano, qualquer ponto dele, certo? 3. E eles não estão colineares. Eu consigo determinar o plano, sim. Então eu pego um plano, marco 3 pontos, mas não colineares, ou seja, eles vão estar separados, né? E não vai ter colinear. Então eu tenho o quê? Um plano. Certo, galera? Então, essa parte aqui da geometria de posição é isso aí, ó. Então, é simplesmente VOF, você precisa entender, né, sobre essas questões aqui teóricas, tá bom? Para você ficar mais próximo, entendido desse conteúdo aqui, você pode pesquisar sobre alguns vídeos relacionados à geometria